Porque Romanos não é apenas uma carta doutrinária. Romanos é um livro de transição espiritual. O livro de Romanos marca a passagem de uma fé apenas confessada para uma fé vivida. Marca a transição de uma igreja que conhece a verdade para uma igreja que precisa ser governada pela verdade. Não é mais sobre crer corretamente, é sobre viver corretamente a partir do que se crê. Roma não era apenas uma cidade. Roma era um sistema, um centro de poder, cultura, filosofia, prazer, idolatria e pressão mental. Roma ditava pensamentos, valores, comportamentos e até decisões. Roma moldava pessoas antes mesmo que elas percebessem. Roma era um ambiente que não atacava primeiro o corpo, atacava a mente. E presta atenção nisso aqui nessa noite, porque quem controla a mente consegue controlar a vida. Eu vou repetir isso aqui porque eu estou sentindo Jesus aqui nessa casa. Porque quem consegue controlar a mente, consegue controlar a vida. E o pior de tudo, a igreja estava inserida nesse sistema. Haviam crentes vivendo em meio de uma cultura que pressionavam a sua mente todos os dias. Uma cultura a qual normalizava o pecado, revitalizava a verdade e exaltava o prazer como sentido da existência. E é exatamente nesse cenário que Deus levanta Paulo. Paulo não estava escrevendo Romanos como um evangelista tentando convencer incrédulos. Paulo está escrevendo Romanos como um apóstolo alinhando crentes. Romanos não foi escrito para quem estava fora da igreja. Romanos foi escrito para quem estava dentro da igreja, mas corria o perigo de pensar como o mundo. Pessoas salvas pela graça, mas com a mente ainda sendo moldada pelo sistema. Pessoas justificadas pela fé, mas pressionadas diariamente por uma cultura contrária ao reino. Mas preste atenção nisso aqui. Se eu fosse você, levantava a sua mão, porque eu vou profetizar nessa noite. Deus está levantando uma geração de Daniel, que a terra está na Babilônia, porém não se corrompe. Gente que está sendo pressionada pelo sistema, porém não vai se corromper, porque está revestida pelo Senhor. O livro de Romanos revela 3 movimentos acontecendo ao mesmo tempo. A revelação profunda do pecado humano, a manifestação poderosa da graça divina e a necessidade urgente de uma transformação pelo Espírito. Nos primeiros capítulos, Paulo encara a condição do homem sem Deus. Haviam mentes corrompidas, corações endurecidos, paixões desordenadas, consciências cauterizadas. E depois, Paulo confronta a religiosidade. Conhecer a lei não salva, aparência espiritual não transforma, privilégio religioso não muda o coração. Então Paulo diz um texto que eu mais amo: todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Porém, preste atenção nisso aqui. O texto não termina no pecado. O texto não termina na queda. O texto nos leva até a cruz. Ele nos leva até a revelação justificada pela fé, a paz com Deus, a libertação do domínio do pecado. E quando nós chegamos no capítulo de número 8, Paulo diz: agora nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, porém andam segundo o Espírito. Ou seja, Deus
Deus primeiro trata da condição espiritual do homem antes de tratar do comportamento do homem. O Senhor está dizendo nessa noite: primeiro identidade, depois graça. Primeiro graça, depois resposta. Primeiro identidade e depois prática. E quando chegamos no capítulo de número 12, Paulo vai dizer: rogo-vos, pois, irmãos. Esse pois não é apenas um detalhe. Esse pois conecta tudo que veio antes. Por causa do que Deus já fez, por causa da cruz, por causa da graça, por causa da misericórdia, agora existe uma resposta esperada. Agora não é mais sobre saber, é sobre viver. Agora não é mais sobre informação, é sobre transformação. O versículo de número 2 não começa com proibição, começa com governo, e vai dizer assim: não vos conformeis com este mundo. O campo de batalha agora já não é mais externo, é interno. Agora a guerra não é mais contra gigantes visíveis, é contra gigantes invisíveis. Agora a guerra não é mais contra Roma como cidade, é contra Roma como mentalidade. Sabe o que Paulo está dizendo? Cuidado para não serem moldados por um sistema que vocês vivem dentro, mas não pertencem a ele. Ei, antes de mudança de vida, Deus exige mudança de mente. Porque quem entra na vida cristã sem a mente renovada trava, recua, se conforma, vive ciclos. Porém, quem não se conforma, discerne, entende e vive a vontade de Deus. Será que tem conformados aqui nessa noite? Se já chegou, levante a sua mão e adore Ele nessa noite. Ela é maior, primeiro ponto dessa pregação: não vos conformeis o perigo do molde invisível. A palavra conformar significa assumir uma forma externa, ajustar-se a um padrão, deixar-se moldar sem resistência. Paulo está alertando a igreja contra um perigo sutil. Não é o pecado escancarado que destrói primeiro, é a adaptação silenciosa. O conformismo começa na mente. E quando você menos percebe, você já está sendo governado pelo estilo de vida do mundo. Conformar-se é perder o incômodo espiritual. É deixar de se enganar com o que antes faria, o que antes feria a sua consciência. É viver no ambiente de Deus, mas pensar segundo o sistema. Em Juízes capítulo de número 13 até o capítulo de número 16, a palavra do Senhor vai falar sobre Sansão. Com certeza você deve saber mais do que eu sobre isso. Porém, Sansão foi separado por Deus, ungido para libertar Israel, mas foi ajustado aos poucos. Ele não caiu de um dia para o outro. Sabe o que aconteceu? Primeiro, ele desceu a lugares aonde não deveria descer. Depois, passou a tocar em coisas que não deveria tocar. E logo após, dormiu aonde não deveria descansar. E preste atenção numa coisa, isso aqui, meu Deus do céu, a presença ainda vinha sobre ele.
E isso deixava ele enganado. Porque ele achava que a unção compensava a falta de vigilância. Até o dia em que a Bíblia diz, em Juízes capítulo 16, versículo número 20, a palavra vai dizer que ele não sabia, mas o Espírito do Senhor já havia sido retirado da vida dele. E esse é o juízo mais perigoso. Continuar se movendo como se Deus ainda estivesse ali, quando a presença já se foi há muito tempo. É Maia, Sandra, é minha séria. Estou sentindo Jesus aqui, gente. Oh, Sansão perdeu a sensibilidade antes de perder a força. Quando o espírito se cala, o homem começa a brincar com o pecado. Ei, eu não queria dizer isso aqui não, mas olhe, preste atenção. Há pessoas cheias de dons, mas vazias de discernimento. Há pessoas cheias de atividade, porém vazias de sensibilidade espiritual. Não deixaram a igreja, mas deixaram o temor. Não negaram a fé, mas negociaram princípios. O Espírito Santo ainda alerta, o Espírito Santo ainda incomoda, o Espírito Santo ainda chama o arrependimento. Mas quem se conforma aprende a silenciar essa voz. E me desculpa te dizer, quando o incômodo vai embora, o perigo já se instalou. Com bastante educação, olhe para esse irmão nessa noite e diga para ele: não negocie sua consagração. Não, diga com autoridade para ele: não negocie a sua consagração. Não se conforme com o que rouba a sua força. Quem não se conforma é tratado como radical, mas é melhor ser chamado de radical do que acordar um dia e nem perceber que a presença se retirou. É melhor ser chamado de radical do que acordar um dia e não perceber que a presença se retirou. Ei, continue na presença, continue conformado, porque o Senhor há um espírito de adaptação tentando adormecer a igreja neste tempo. E preste atenção, não vem com escândalo, vem com desgaste, vem com distração, vem com tolerância. O Espírito Santo está denunciando o que foi aceito em nome do conforto. Aonde havia vigília, entrou a distração. Aonde havia temor, entrou a justificativa. Aonde havia fogo, entrou a rotina. Este é um grito profético do céu para você: desperta! Quem discerne o tempo não se adapta, se posiciona. Quem é de Deus não negocia. Permanece no fogo, no fogo, no fogo, no fogo. Segundo ponto dessa pregação: mas transformai-vos. Deus não maqueia, Deus transforma. Paulo não está falando de ajuste, ele está falando de transformação. Não é troca de hábitos, é receber uma nova natureza. Deus nunca vai passar uma camada espiritual por cima do velho homem. Deus leva o velho homem à cruz e libera a vida nova no Espírito. Ei, transformação verdadeira não vem da força humana, ela vem de rendição profunda ao agir do Espírito Santo.
13, a palavra do Senhor vai falar sobre um homem chamado Nicodemos. Nicodemos chega de noite, chega com perguntas, chega com religião. E preste atenção em uma coisa: ele conhece a lei, mas não conhece a vida do Espírito. Jesus corta qualquer tentativa de diálogo superficial e vai direto ao ponto. É necessário vos nascer de novo. Jesus está dizendo: não é sobre melhorar o que você já é sobre morrer porque você já foi. O novo nascimento não é controlado pela mente natural, é gerado pelo Espírito. Sabe quem Nicodemos representa? Nicodemos representa pessoas cheias de informação, mas vazias de transformação. Pessoas que sabem falar de Deus, mas ainda não foram visitadas por Ele. Ei, a gente tentando vencer o pecado com força de vontade, quando o caminho é rendição ao Espírito, tentando mudar o comportamento sem permitir que o Espírito mude a identidade. Quando o Espírito Santo gera a vida, o pecado perde o domínio. Quando o Espírito governa a velha natureza, perde as forças. Deus não quer crentes comportados. Deus quer filhos cheios da sua presença na atualidade. Deus não está à procura de quem anda com um terno bonito. Deus não está à procura de quem anda com uma gravata bonita. Deus não está à procura de quem anda com um sapato bonito. Deus não está à procura de quem anda com um vestido bonito. Deus está à procura de quem não se conforma. Será que já chegou alguém aqui nessa noite? Terceiro ponto: a renovação da mente. O altar invisível. Renovar a mente não é apagar o passado, é romper pactos mentais com ele. Não é fingir que não doeu, é entronizar a verdade acima da mentira. É permitir que o Espírito Santo governe pensamentos, reações e decisões, não só palavras ditas em oração. A mente é o campo de batalha mais violento da vida espiritual. Quem não vence ali até ora, quem não vence ali até jejua, mas vive girando em círculos, repetindo ciclos de derrotas. Ei, Israel saiu do Egito em uma noite, mas o Egito levou 40 anos para sair do coração de Israel. O problema nunca foi falta de promessa. O problema nunca foi falta de milagre. Nunca foi a ausência de Deus. Sabe qual foi o problema? O problema foi a mentalidade escrava. Eles viam o mar abrir, mas pensavam como cativos. Comiam maná do céu, mas desejavam as cebolas do passado. Oh meu Jesus, caminhavam sobre a nuvem de glória, mas murmuravam como alguém ainda estava acorrentado. A pressão revelava a mente. O deserto expunha o altar invisível. E por causa da mente não renovada, uma geração inteira morreu com promessa na boca e incredulidade na cabeça. Há crentes libertos do corpo, mas aprisionados na mente. Cantam sobre vitória, mas decidem com medo. Oram com autoridade, mas pensam pequeno. Levantam
levantam as suas mãos no culto, mas abaixam a cabeça diante das pressões. Enquanto a mente não se alinha à palavra, o coração oscila, a fé sobe e desce, a constância espiritual nunca se estabelece, porque agora Deus não está tratando só do altar invisível, Ele está exigindo altar invisível, o altar da mente, o lugar onde os pensamentos se prostam, o lugar onde os argumentos caem, o lugar onde todas as vozes contrárias perdem. Pensamentos também precisam se curvar, ideias precisam se submeter, memórias precisam ser rendidas. Existe uma guerra violenta na mente e muitos estão tentando vencer com armas carnais. Tentam vencer com a força humana, tentam vencer com o controle emocional, tentam vencer com a racionalização. Mas o Espírito Santo está soprando aqui nessa noite, trazendo luz, expondo podres mentais ocultos, quebrando ciclos espirituais repetidos, pensamentos que se repetem, decisões governadas pelo medo. Tudo isso está sendo queimado pelo fogo do Espírito, está sendo queimado pelo fogo do Espírito, está sendo queimado pelo... Olha o fogo do Espírito descendo aqui, ó. Olha o fogo do Espírito descendo aqui nessa noite. Todos os pensamentos maldosos, tudo aquilo que não provém de Deus, está sendo queimado nessa noite. Está sendo queimado. Está sendo queimado aqui nessa noite. O Espírito governa sem bloqueios. Onde o Espírito governa a mente, a constância, a firmeza, a maturidade, há uma vida espiritual que não oscila, não retrocede e não negocia princípios. Quem entrega a mente não vive mais de altos e baixos, vive em um governo espiritual. Olhe para esse irmão nessa noite e diga para ele, porque o Espírito Santo não está tratando só as atitudes internas, ele está tratando no território da mente. Diga para ele: Deus vai tocar aonde ninguém vê. Vai, fala para ele: Deus vai tocar aonde ninguém vê. Se você tem profecia aqui nessa noite, então levante sua mão. Porque há correntes invisíveis sendo quebradas agora. Assim como Israel saiu do Egito, o Egito não está saindo da mente do teu povo agora. O Espírito Santo está entrando nos pensamentos nessa noite. Oh Jesus! Aonde havia confusão, Jesus está trazendo governo nessa noite. Quarto ponto: experimentar a vontade de Deus. O fruto da transformação. A vontade de Deus não é revelada a quem apenas frequenta culto, mas a quem vive em transformação. Discernimento espiritual é consequência de mente renovada e coração rendido. Não se discerne a direção enquanto se insiste em manter o controle. Em 1 Reis, capítulo de número 18, o céu estava fechado, porque o povo estava dividido. Elias restaura o altar, organiza as pedras, corrige a ordem e clama. O fogo não caiu por causa do barulho, mas caiu por causa do alinhamento. Vou repetir esse mistério aqui. O fogo não caiu por causa do barulho, caiu por causa do alinhamento. Oh Jesus, a vontade de Deus não se manifesta
A vontade de Deus se manifesta aonde a ordem espiritual, aonde a obediência. Quando o altar se alinha, o fogo do céu cai. Aonde há altar alinhado nessa noite, o fogo do céu vai descer. O fogo do céu vai descer. E preste atenção nisso, seu caminho para poder finalizar, que eu tenho apenas só 6 minutos. Muitos querem ouvir Deus, mas não querem se alinhar a Deus. Muitos querem promessas sem altar. Muitos querem direção sem rendição. Fogo sem sacrifício. Ei, a vontade de Deus, como nós lemos, é boa, agradável e perfeita, mas só experimenta quem se deixa governar por Ele. Quando a mente se rende, o céu responde. Quando o altar é restaurado, o fogo cai. Aonde há alinhamento, Deus se manifesta. Deus está levantando o altar restaurado aqui nessa noite. Aleluia! Aleluia! Fique de pé, por gentileza.